Olá, boas-vindas a mais uma conversa empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje comigo está o Mário Henriques, que é CEO de uma rede de lojas de materiais de construção para obra. Não é isso, Mário? Obrigado pela presença aqui. Que é isso, um prazer. O que é a Proobra? Uma Proobra é uma rede agora. Quantas lojas são? Olha, bom, que eu tenho a participação, 1, 2, 3, 4 lojas. Mas os idealizadores, né, têm mais lojas. Então deve ser umas 8, 9 lojas, né? Como é que você entrou nesse mercado? Isso a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Quem começou com isso foi um grande amigo meu, um irmão do coração. Ele trabalhava comigo no hotel e ele estava insatisfeito, estava achando que estava ganhando pouco, não sei o quê. E o pai dele propôs: olha, eu vou comprar uma loja de material de construção para você. Por que loja de material de construção? Não sei. Apareceu? Porque eu acho que ele era... Bom, ele já estava ele é descendência portuguesa, o pai era português, e do comércio a vida toda, né? Emigrou para cá e comércio, então botou o filho no comércio, né? Tá. Ele entrou lá sem saber nada de nada, não sabia, que talvez não soubesse o que era um parafuso, não sei o que, mas foi aprendendo, né? E um garoto muito esperto, era muito bom no que fazia no hotel. E, bom, nós ficamos amigos e seguimos a amizade, o tempo foi passando e eu acompanhando, né, o crescimento do negócio dele. Ele tinha uma loja, depois aí o irmão dele, que também era do comércio, mas no comércio de balas, né, tinha uma loja de bala, de biscoito, uma coisa assim. E o irmão largou aquilo, vendeu e foi também para esse ramo. E aí começou com uma loja de tintas. E daí veio outra loja, a partir daí, as 2 primeiras lojas dos dois. A partir daí, isso parece que é um costume dos portugueses e dos espanhóis. Então, eles agregam sócios ao negócio, né? Como é que funciona isso? Pois aí abriram uma outra loja com um determinado sócio. Aí, mais um tempo, abrem outra loja, sempre os dois. E mais um sócio. Aí o sócio toca a operação daquela loja e eles têm uma participação. Exato. E, bom, quando eles me convidaram, assim, eu estava trabalhando, eu tinha uma empresa eu sozinho. Tá. Né? De quê? Eu fazia nada a ver com comércio, né? Nada. Eu recebia estrangeiros aqui no Rio e fazia mudança dos bens, né? De qualquer país que ele estivesse vindo ou indo embora, e na chegada deles aqui eu cuidava de tudo, né? Procurava apartamento, que interessante. Colégio para as crianças e aquelas coisas, e fazia a mudança. Personal... Na época foi muito interessante, porque na época foi assim, depois que eu trabalhei em hotel muitos anos, depois voltei fui para Portugal por conta disso, e depois que eu voltei de Portugal, eu fui para o hotel onde conheci esse meu amigo, e saí também, aí já estava cansado de hotelaria. E eu morei em Portugal, voltei e tal. E com aquele negócio na cabeça, eu queria abrir um negócio para mim, né? E eu comecei em hotelaria com um negócio muito legal, num cargo que foi assim, que foi o que realmente norteou a minha vida profissional. Qual era? Eu sabia falar inglês, era a única coisa que eu sabia fazer, né? E eu falei, onde é que eu posso trabalhar? Já tinha tido umas outras experiências que eu não tinha gostado, de botar terra, aquelas coisas todas, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Vou trabalhar num hotel, que eu vou falar inglês. A única coisa que eu sei fazer é falar inglês, então eu vou trabalhar num hotel. Aí eu queria ser um recepcionista. Mas você fala espanhol também. Fala. E daí eu mandei, nunca me esqueço, era um dia quente, eu saí distribuindo currículo para tudo quanto é hotel. O sol bateu na cabeça, eu tinha lá aqueles caras lavando a calçada, bota aí a água na cabeça, porque estava muito quente, e eu saí distribuindo currículo por aí.
Aí o hotel que já até não funciona mais, o Intercontinental, eles me chamaram um dia depois. Olha, me chamou. Ali em São Conrado, né? É. Aí ele falou, pô, fui para uma entrevista, e no meio da entrevista e tal, começamos a conversar. E a posição aqui é para ser um concierge. Eu não tinha ideia. Concierge. Concierge, não sei, eu não sabia. Eu queria ser recepcionista, Uhum. que é a única coisa que eu achava que eu podia fazer. Você quer ser concierge? Eu falei, pô, cara, olha, é a coisa que eu mais quero, é ser concierge. Não sabia o que era. Desde pequenininho. Pô, a coisa que eu mais quero, pô, sabe, é assim, eu pensei em ser recepcionista, mas, pô, a vaga que eu queria era para ser concierge. Eu não sabia o que era. Aí eu falei, mas aqui, na estrutura, o que faz o concierge? Pô, não podia falar para ele que era um concierge. Ele vai cuidar dos maleteiros, e aí quando as malas chegarem dos grupos, você vai ser responsável para cuidar dos maleteiros, do capitão porteiro aqui na frente, vai cuidar do estacionamento, e o resto é você conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos e recomendar. Recomendar. E vender tour, vender não sei o quê. Eu falei, pô, isso aqui eu acho que vai ser legal. E eu dei muita sorte, que eu fui trabalhar no horário nobre da hotelaria, que é de 3 à meia-noite. É quando o pessoal chega. Esse é o horário nobre da hotelaria, não é de 7 às 3, não. Esse é o horário legal. E aí comecei a trabalhar ali, também, assim, né, meio deslocado, sem saber o que fazia direito, e fui aprendendo, né, quando chegavam os cursos. Claro que eu tive assistência no início, mas foi bacana, porque é assim, ao longo do tempo, se você fosse um turista, chegasse aqui, pô, o que eu posso fazer hoje? Pô, vai no show do Plataforma, no show do Scala. Eu conversando com você, parece que você ia pensar que eu ia todo dia nesse show. Eu nunca fui, nunca botei os pés ali. Né? Mas o que eu fazia? Eu pegava informação de um, de outro que ia, e, bom, fui montando aquilo na minha cabeça e botava para o próximo cliente as informações. Quanto tempo você ficou nisso? Pô, fiquei muitos anos no hotel. Foram quase 20 anos. Caramba! Contando tudo. E foi muito legal, porque assim, logo no início, eu estava no horário nobre da hotelaria e eu vendia muito bilhete de tour, reserva de restaurante, aquilo tudo dava comissão para a gente, né? Foram 8 meses, assim, que somado o que os outros 2 concierges vendiam, não dava o que eu vendia. Olha. No primeiro mês, o chefe do concierge, o cara que me contratou, né? Ele falou assim, pô, isso é sorte de principiante. Durou 8 meses essa sorte de principiante. Muito legal. Aí continuei, ele saiu, ele tinha, né, aspirações de postos mais acima, e ele saiu. O outro, que era mais velho do que eu na função, não queria nada, queria ser só a concierge ali. Aí eu fui ser chefe do concierge, daí para frente eu também com algumas aspirações, e eu dei sorte, porque eu caí na graça dos 3 principais executivos do hotel. A governanta, que era uma italiana, Dona Lídia, caí nas graças do chefe de cozinha, Dominique Gapani, e da gerente de alimentos e bebidas. E, quer dizer, caí na graça desses 3, lógico que, pô, na facilita o caminho. Facilita, e eles, pô, davam informações de mim para o gerente geral. Aí ele me promoveu a Executive Trainee, que era um programa que a rede tinha para formar executivos. Aí eu fui gerente noturno, depois fui subgerente da recepção. Então, Mário, onde é que surgiu então a ideia de sair dessa carreira profissional para virar empresário? Pois o hotel é assim, você tem hora para entrar, não tem hora para sair. É um aprendizado, Pô, sabe, mudou a minha vida. Tudo que eu devo muito à hotelaria, muito. Porque ali eu conheci as pessoas mais importantes da minha vida, né? Algumas delas todas eu conheci através da hotelaria. E quando foi o clique? Foi quando, aí passados muitos anos, eu já estava cansado disso, né? Na volta de Portugal, como eu emigrei, quando eu saí da hotelaria, eu fui trabalhar numa empresa de mudanças internacionais. E aí eu vi que a mudança tinha muita sinergia
com o que eu tinha aprendido na minha vida toda. Eu poderia, sabe, eu posso ser um concierge fora do hotel, porque o concierge é o seguinte, eu tinha um livro no bolso, um livrinho, milhões, tudo na vida é contato, Cláudio. É isso aí. Tudo na vida é contato. É isso aí. Entendeu? Então, meu livro era recheado de pessoas assim, das mais diferentes atividades. Uma vez chegou um cara no meu balcão e falou, eu quero comprar uma planta, e tudo em inglês, e deu o nome científico da planta. Eu falei, pô, como é que eu vou achar isso? E eu procurei, não tinha Google, não tinha nada naquela época. Eu comecei a ligar para um, para outro, você sabe o que eu pedi para ele escrever, né? Aí o cara falou, essa planta, esse nome científico é a planta tal, e você vai achar isso aí pô, no entreposto, não sei aonde, na Rio São Paulo. Pô, eu liguei, me deu o telefone, liguei para o cara, tem aí? Tem. Posso mandar o cara aí? Pode. Botei o estrangeiro no car service do hotel, falei, você vai lá, ele vai comprar, você acompanha ele e depois traz ele de volta. Então eu tinha contato de tudo, das coisas simples, as mais inusitadas. E o clique para empresário? Aí foi o clique justamente para... Eu falei, pô, quando eu estava na empresa de mudança, eu fiquei muito pouco tempo lá, eu falei, pô, tem essa sinergia e eu vou ser um concierge fora do hotel. Eu não vou só trabalhar com mudança, o cara vai mudar para aqui e eu vou oferecer uma rede. Então, mas para isso você precisa captar o cliente. Pois Isso aí é o produto. O produto é esse. Aí, como é que foi? Pois eu vou oferecer o serviço de concierge para estrangeiros que vêm. Enquanto eu tive 3 meses nessa empresa de mudança, só foi o tempo de eu conhecer 2 parceiros meus. Ok. Eles eram meus... Eu era o gerente da comercial e os caras eram os vendedores. E eu fiquei muito pouco tempo ali. Mas o suficiente para conhecê-los e transmitir a ideia para os caras. E os caras compraram a ideia. Tá bom. Então eles te passavam os clientes? Não. Aí a gente montou uma empresa. Com eles? Eu saí e eles saíram juntos. Tá, mas tá na mesma. Como é que você busca o cliente? Onde é que você encontra o cliente? Eles estavam na rua, né? Ali, pô, visitando empresas, porque eles trabalhavam já há algum tempo ali na empresa de mudanças. Então, eles visitavam empresas de petróleo, todas as empresas que traziam executivos para aqui, eles visitavam. Então, aí eu tive a ideia, pô, vamos oferecer. E foi legal, porque você tinha as empresas de mudança fazendo só mudança, e você tinha os corretores procurando apartamento, e você tinha uma outra pessoa que dava uma assistência da própria empresa, que dava assistência ao estrangeiro para procurar escola, para não sei o quê. Esse normalmente é o RH da empresa que faz. É o RH da empresa. E aí... Mas aí você poderia oferecer os serviços para o RH da empresa. E esse foi o pulo do gato. Tá bom. Esse foi o pulo do gato. Você ter uma empresa que pudesse fazer aquilo tudo. E o cara que era o gerente operacional também veio, também comprou a ideia. E ele trouxe os embaladores. Como é que chama isso? Recolocação de executivo? Relocation. Relocation. Então, ele trouxe também, ele saiu e trouxe os embaladores. E aí a gente montou uma empresa. Foi a primeira empresa de relocation do Rio, assim, no amplo sentido da palavra, porque agora, depois, o relocation ficou só aquela pessoa que cuida a gente não fazia documentação de estrangeiro. Tá? Então, hoje, a empresa de relocation faz documentação de estrangeiro, procura casa, não sei o quê, escola e tal, mas não faz mudança. A empresa de mudança hoje faz mudança só. E a ideia era inédita, tanto é que o ineditismo da ideia me deu página na Exame. Olha. Eu saí no Jornal do Comércio, que já não existe mais, mas saí no Jornal do Comércio também. E então o negócio foi evoluindo. Mas assim, teve uma fatalidade, porque éramos 3 no início, né? E mais esse cara, que era da operação, que ele saiu para montar a empresa de embalagem, transporte, ele tinha o caminhão, mas éramos nós 3 e ele com outra empresa. E essa empresa, eu falei assim, pô, o que a gente pode ser? Né, que englobe, porque mudança é bagagem. Eu falei, pô, então vamos abrir uma empresa, uma agência de viagens. E isso tem uma passagem muito bacana que eu faço questão de contar para você. Aí, abrimos a agência de viagem, porque mudança é bagagem, então eu acho que ali transporte de bagagem, aquilo entra, né, para poder você ter lá o aval né, com a atividade. Atividade, então, bagagem, agência de viagem, muito bem. E onde é que a gente vai botar a gente? Pô, a gente começou, completamente diferente, tudo está no livro. Eu não tinha um tostão, e nenhum dos outros 2 também tinha.
Nada. A gente começou com a ideia. Botamos a ideia em prática. Não teve plano de negócio, teve nada disso. Nada disso. Botamos a ideia. Eu tinha ideia, expus a ideia, os caras compraram, começaram a visitar as empresas, com nenhuma empresa criar nada, né? E as empresas começaram a comprar. Opa, legal, não sei o que, você faz, eu faço isso. Tudo que eu fazia no concierge, eu falei, pode falar que eu faço. Aí, vamos abrir a empresa. Temos que abrir, porque tem que dar nota fiscal. Então, vamos abrir uma agência de viagem. Onde é que é? Em casa. Pô, agência de viagem não pode ser em casa. Eu falei, pô, o que é agora? Abrimos no escritório virtual. Aí, depois, descobrimos que essa empresa, a Embratur vai fazer, para dar a abertura, ganhar o selo, né? Eles iam fazer uma visita no escritório da agência de viagem. Pô, mas a gente era um escritório virtual. E aí? E agora? Não, deixa comigo. Eu dava aula de hotelaria, era ali na cidade, perto da rua Miguel Couto, uma transversal da Avenida do Rio Branco, não me lembro. E eu dava aula ali numa agência de viagem e tinha em frente, era esse escritório virtual. Tá. E daí, pô, eu falei, bom, a gente já estava lá registrado, eu falei, bom, já sei o que a gente vai fazer. A gente vai alugar uma sala. Alugamos uma sala. Porque eles marcavam dia e hora. Não era surpresa, não era visita surpresa. Sim. Eles marcavam dia e hora. Então, pô, no dia marcado, eu orientei lá a recepcionista. Você fala, pô, leva eles ali e tal, não sei o quê. Aí, pô, tava ali. Eu peguei aqueles posters de viagem, não sei. Pô, espalhei aquilo ali. Laptop de um, laptop de outro. Então, pô, parecia um escritório. Um escritório Sabe grande. aqueles filmes de suspense que você leva o cliente assim numa empresa, tá lá toda montada, no dia seguinte o cara vai lá, não tem nada? Exatamente igual. Eu montei aquilo tudo, ela foi lá, pô, mas que lugar bonito que vocês fizeram. Pô, é difícil a gente ver uma empresa nascer assim já com tanta estrutura. Eu falei, pois é, não, mas a gente tá planejando direitinho e tal. Pô, ela foi embora, sumiu. E ganhei o selo, e aí começamos a fazer. E assim foi, né? A empresa foi crescendo, e uma fatalidade aconteceu, que foi a morte de um dos sócios, ou seja, éramos 3, um morreu. E ali eu acho que a empresa começou a cair, porque ele era um garoto brilhante também, e ele cuidava das finanças, sabe? E depois que ele morreu, assim, houve uma fusão dos caras que empacotavam, né? O gerente operacional da outra empresa. E a coisa começou... Foi bem, mas aí, num determinado ponto, a coisa começou a cair. E... Quando esse cara faleceu? A coisa começou a cair, assim, não imediatamente. Antes da gente avançar, porque essa é uma das coisas que eu coloco no Empresa Vendável, no programa de capacitação empresarial, que eu digo que uma empresa vendável, para ser vendável, não pode depender de pessoas específicas. Você tem que depender de processos, não de pessoas. Você tem que botar uma pessoa ali, mas é qualquer pessoa com esta característica. Não pode depender do João ou da Maria. Porque senão, se o João e a Maria morrem, acaba. E eu vivi isso na Zero com meu pai. Quando morreu o sócio dele, que era o único cara que sabia fazer sorvete, a empresa acabou fechando alguns anos depois. Então, assim, que aprendizado que se tira dessa... Antes da gente passar para a obra, quando você me diz, o cara faleceu, o cara morreu e depois a empresa começou a definhar. Hoje você faria diferente? Faria muita coisa diferente, porque ali foi um aprendizado, Cláudio, sabe? Aquilo era tudo muito intuitivo. Não tinha, assim... Processo. Não tinha processo nenhum, zero processo. Você tinha processo, assim, burocrático das mudanças, você acompanhar como é que estava a evolução, chegava o embarque, aí estava na alfândega, e isso tinha. Mas... assim, processo de gestão não tinha nada, zero. Era só então, intuição. aperta um pause aqui, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Hoje na Praobra, você tem processos? Tem. Na minha loja. Ok. Na minha loja. Porque assim, cada um fica na sua loja, né? E hoje a minha loja anda absolutamente sozinha. Hoje eu nem fui trabalhar, hoje eu trabalhei de casa. Tá. Claro, que eu fico olhando, tem câmera, tem não sei o quê, eu olho tudo. Então vamos voltar. Aí tá. Aí você tá nessa então, empresa e começa a definhar, aí e aí você cair. E, bom, também o país entrou
em declínio, a economia. O país né? está sempre em declínio, cara. Mas nessa época... Não vamos marcar os argentinos que reclamam disso. Eu tinha muito cliente de petróleo. Né? Empresas de petróleo. Então, quer dizer, quando começou a estourar estourar os escândalos aí do petrolão, não sei o quê, então o nível de investimento caiu muito. Então o troço teve um retrocesso. Aí eu já estava já de saída, a coisa já não estava bem. Então, quer dizer, eu não fali, porque a empresa existe até hoje. Mas assim, a gente entrou com nada. Eu me lembro muito bem que quando eu ia para o centro da cidade para começar a trabalhar, no iniciozinho da empresa, a minha ex-mulher me dava acho que R$15 ou R$10, não sei o quê. O meu almoço era assim, era um refresco e 2 joelhos. Na época eu ainda comia aquilo. Então, com nada, a gente abriu com nada e eu saí com nada. Eu vendi a empresa por 50 centavos. Ou seja, estava com dívida, o cara que hoje é o dono da empresa assumiu a dívida, é um garoto também que já era do ramo e tal, ele foi funcionário lá, saiu depois, aí voltou e aí acabou. Bom, eu quero o negócio. Ele comprou. Né? Não de mim, mas eu vendi para outro sócio? 2 sócios remanescentes, esses 2 venderam, porque quando um morreu, depois veio um outro cara do mercado e tal, mas a coisa desandou. Muito bem, então você sai com uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás. Muito aprendizado. Pois é, muito aprendizado. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pois é. Isso aí você tinha o quê? 30 anos? 30 anos? Não, eu jamais. Tinha, 50 e poucos. 50? Quase 50. 50 anos com uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás. Puta experiência, muito conhecimento. Mas 50 centavos a menos. E muito conhecimento. Ou seja, empresas de petróleo e... Muito contato, você diz? Muito contato, okay. Muito contato. E esses contatos que fizeram... Porque os caras falavam assim, Mário, abre uma empresa. Para você sozinho, abre. Porque o relocation a gente quer. Olha. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com uma empresa de mudanças e continuei o meu trabalho de relocation, que era assim, na Souza Cruz, eu entrava ali na BAT, que é British American Tobacco, que é, né, eles tinham lá uma série de prestadores de serviço. Aí a moça me ligava e falava... Ficava ali perto da Candelária, né? Já não está mais ali, parece. Aí eles falavam assim, olha, Mário, agora tem que ser com você. Por que tem que ser comigo esse? Não, porque esse é o diretor, é o presidente, não sei o quê. Então, assim, vários níveis da Souza Cruz e da BAT, eu atendia só o top, porque eu era muito cuidadoso, sabe? Eu sempre fui muito cuidadoso e então, com os clientes eu era muito cuidadoso. Então, era assim. E esses caras, assim, eu abri a empresa e eles continuaram me dando serviço, né? Mas foi uma época muito difícil da minha vida. E aí eu tinha vendido umas terras lá em Campos, que eu herdei da minha mãe e do meu pai, e eu tinha recursos. Comprei uns apartamentos e tal, reformei, vendi. E esses meus amigos, aí volta lá no hotel, né? E esses meus amigos do coração, que já tinham aí, sei lá, 4, 5 lojas. Pô, vamos abrir. Mário, agora você quer ser nosso sócio? Você agora tem recurso, não sei o quê. Eu falei, pô, mas material de construção, não entendo nada de comércio. Não, pô, você aprende, não sei o quê. Aí tá bem. Então, como é que funciona essa sociedade? Você vai lá, coloca uma parte do recurso necessário para abrir a loja? Aí a gente comprou uma loja, né? A loja de São Conrado, para a obra de São Conrado. Compramos a loja. Então, essa loja já existia? Já existia. Já funcionava? Já funcionava. Então, eles cobraram um valor X pelo estoque, mais pelo ponto. Pronto, aquilo ali, tum. E aí você vai lá e coloca uma parte disso. A gente dividiu em 3. Tá. E agora, você que fica lá tomando conta. Eu fico lá. Então, você tem um prolabore. Não. Era para ter, mas não tem. É assim, porque no início, um dos amigos, ele ficou comigo lá. Então, mas isso era na regra do jogo. Você não vai ter... Eles falaram para mim, você não vai ter prolabore porque o Ricardo vai ficar com você. Então, aí o Ricardo ficou comigo lá, um ano, mais talvez, um ano e pouco, até abrir a loja do Recreio. A gente comprou a loja do Recreio. Tá. Então, quer dizer, esse negócio foi... Olha, eu sou um cara muito afortunado, Cláudio, pelo seguinte, porque isso, então, eu já tinha 55 anos, 54 para 55,
Então, quando a gente comprou a loja. Isso não dá problema, porque assim, uma das minhas... eu tenho uma... Agora eu tinha uma mentoranda antes, que ela também, ela montou... Ela e o irmão, o pai deu uma empresa, não sei o que, eles são sócios em partes iguais nessa empresa. Só que ela que trabalha, o irmão não faz nada com nada. O irmão é um playboy. E ele vai lá para coletar o dinheiro no fim do mês. Ela fala, bom, então você tem que ter um prolabore, é o que diferencia o teu trabalho. Uma coisa é sociedade. Eu coloco 50%, eu tenho 50% das cotas. Outra coisa é a remuneração pelo trabalho. Se eu tô lá trabalhando, tocando empresa, etc e tal, eu mereço uma remuneração diferenciada daquele que apenas tem uma participação no negócio. Se isso não acontece... Impressão minha, ok? Estou validando contigo. Se isso não acontece, ou a pessoa que está trabalhando, ou os que estão ao redor, cônjuge, amigos e tal, não sei o quê, em algum momento vão começar a ficar insatisfeitos. E, pô, tô trabalhando pra cacete, tô ganhando a mesma coisa que o outro que não trabalha, eu que aqui tô tocando o negócio nas costas. Então, assim, eu sempre induzo, sugiro, recomendo aos meus mentorandos que, cara, estabelece um prolabore. O prolabore é o custo de uma pessoa fazendo o que você faz lá. Então, quanto custa um gerente aqui? Custa, sei lá, X reais. Esse é o valor do teu prolabore. O resto é sociedade. Se não for assim, eu acho que existe uma disparidade. Mas eu estou te colocando porque isso é uma impressão. Como eu não tenho esse problema, porque na minha empresa é assim, os gestores ganham um prolabore e os que não são gestores não ganham. Eu nunca enfrentei esse problema. Você não enfrenta esse? Não tem essa... Não, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque, assim, eu tenho, por eles, um sentimento de gratidão tão grande, sabe? E eles me proporcionaram, aos 55 anos, eu ter a possibilidade de entrar num negócio completamente novo para mim, que eu não entendia nada de nada, e ser o trabalho mais prazeroso que eu já tive na vida e o trabalho que melhor me remunerou até hoje na vida. Então eu sou muito afortunado de ter pessoas que me salvaram, me resgataram. Meu barco estava realmente, literalmente afundando e esses caras me resgataram, sabe? Então, inclusive quando eles me convidaram, falaram, se você ficar sozinho na loja, você ganha prolabore. Agora, mas o Ricardo vai ficar com você ali em São Conrado, você vai juntar um dia ou outro para ir nas outras lojas, mas você não vai ganhar. O jogo foi esse. Depois que o Ricardo saiu, eu ganho muito bem, assim, é suficiente, eu não preciso de prolabore. Sabe? Então, assim, e eu tenho muita gratidão por eles, e um deles agora está com plano de ir para Portugal, e eu falei, não tem problema, você pode ir, você só me dá o número da conta que eu vou depositar para você, sabe? Porque, assim, eu tenho prazer de ir para ali, sabe? Eu tenho prazer de trabalhar, e uma coisa que mais me dá prazer é assim, eu não sou do ramo, e eles tinham muita desconfiança de me deixar lá sozinho, quando a gente comprou a loja do Recreio. Você não era do ramo, né? Porque não era, pois agora já virou. Aí, então, eles tinham muita preocupação. E as coisas foram passando, e eu tenho, assim, muita alegria quando eles dizem para mim que a loja de São Conrado é benchmarking para as outras, e que quando eles dizem para mim o seguinte, a loja de São Conrado, em volume de vendas, não é a que mais vende, tá? Mas é a que menos trabalho dá e mais dinheiro deixa. Por isso, para mim, é um orgulho, cara. Porque do zero, sem conhecimento nenhum, e eu chegar a esse ponto, mas como é que eu consegui chegar nesse ponto? Justamente assim, trazendo experiências de multinacionais e de empresas que ali tem aqueles processos formais e tal, e eu fui implantando, né? Então hoje eu não estou ali, mas os caras fazem exatamente o que tem que fazer. Eles sabem, todos, apesar de não ter comunicação formal, não sei o quê, não, mas todo mundo sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque hoje se eu não quiser ir trabalhar, ficar trabalhando de casa, eu viajo, eu fico trabalhando de onde eu estou. E acompanho, nada sai do trilho, entendeu? E assim,
Para isso você estabeleceu processos. Processos, sem comunicação formal, sem nada, mas o importante é o seguinte, eu fico parte do tempo... Como é isso de processo sem comunicação formal? Pois é, sem comunicação formal, não. Ó, o seu job description é esse aqui, você vai fazer... Não tem nada disso. Não tem nada disso. O que tem? Tem, assim, comunicação verbal. E eu ali. Não, eu ali não, que você acabou de me dizer que você pode não estar ali. Pô, mas eu fiquei 10 anos para montar isso aí. Agora que eu estou tirando os frutos disso. Tá. Agora eu vou para o recreio. Eu não vou ficar tanto tempo em São Conrado. Agora, pô, houve uma mudança ali na estrutura societária da loja do Recreio, das suas filiais, e eu vou agora também dedicar meu tempo à loja do Recreio. Então, quer dizer, a loja, eu levei 10 anos para fazer isso. Também com os sócios, tempo que eu cheguei, também com os mesmos sócios. Tá. Então, demorou 10 anos para eu poder fazer a loja do Recreio funcionar. Mas por quê? Eu ficava ali, toda a parte administrativa, inicialmente, eu fazia do balcão. Não tinha sala, era no balcão. Como eu não sabia nada, não atendia ninguém, eu ficava ali olhando as pessoas, vendo como é que é, não sei o quê, e pagando conta, e fazia tudo ali do balcão. Então, hoje, eu já tenho uma salinha lá em São Conrado para mim, que eu fico parte do tempo, mas a maior parte do meu tempo é no balcão. Mas o que são esses processos? Olha só, às vezes, as experiências que eu tenho com lojas de material de construção, as lojas formiguinhas, lojas que vendem para o público, vai lá, compra um joelho disso, né, um cano daquele, são experiências de empresas muito desorganizadas. O cara vai lá, às vezes faz um papelzinho ali, que a impressão que eu tenho é que ninguém nunca vai avaliar aquilo. Então deve ter muito, a impressão que eu tenho é que deve ter muito roubo, muita falta de controle do estoque e muita venda errada e dinheiro deixado em cima da mesa, porque poderiam vender, por exemplo, complementos que o cara não vende. Quando você vai numa empresa mais organizada, uma Leroy Merlin da vida, por exemplo, ali não, ali está tudo computadorizado, tudo organizado, você compra até online, etc. E tal. E tem um gap no meio do caminho. Tem um gap no meio do caminho de empresas que não são grandes atacadistas, mas que também não são empresas do toma lá da cá, são empresas mais formalizadas, que emitem nota de tudo que faz, que tudo que é vendido, até para poder ter um controle contábil e gerencial do que acontece. Eu acho que tem uma oportunidade aí para quem tem processo, mas quando eu falo de processo, Mário, eu falo de processo formal. Quando você me fala em processo informal, eu meio que não entendo o que isso significa. Eu vou te explicar então. É assim, a gente tem, né, lá o sistema que a gente vende, o operacional, e todas as mercadorias entram no sistema, é dada baixa quando a mercadoria sai, né, com nota fiscal de entrada e de saída. Mas é assim, o importante numa loja do tamanho da minha é o visual, Cláudio. O visual. Porque eu aprendi nesses 10 anos o seguinte: o sucesso de uma loja do tamanho da minha está atrelado ao seguinte: a você comprar bem para poder vender bem. Mas como é que você compra bem? Como é que você compra bem? Pois é, aí é que está o X da questão. Se você for um cara organizado, e eu tenho toque, cara, então eu sou muito organizado. É assim, nada na minha loja é fora do lugar. Nada. E as pessoas sabem exatamente onde está cada coisa. Não era assim. Então, você compra, se não for assim e não era assim, você compra coisa que não precisa e você não compra coisa que precisa. Chega lá o cliente, vai pedir, porque não tem, está cada coisa num lugar. Então, a parte visual, a interpretação do estoque visualmente é mais importante até do que na minha loja. Acontece assim, né? Do que os registros. Porque os registros do computador estão furados. Mas vamos lá. Ok, estão furados porque o sistema não funciona. Porque se funcionasse, não estariam furados. Mas claro. Eu vou numa outra questão. Existe uma inteligência por trás da análise da movimentação. Se eu vejo que eu estou vendendo muito copo de vidro, eu estou vendo que está vendendo muito copo de vidro, eu digo, copo de vidro é uma oportunidade, vou comprar mais copos de vidro para vender outros modelos de copo de vidro, ou para não ficar sem estoque, etc. e tal. Às vezes o funcionário que está na linha de frente não vê isso. Então, se você não tem um processo definido para registrar as vendas e analisar essas vendas no escritório, primeiro, se eu registro as vendas,
as vendas e as entradas e as movimentações, né? Se eu tenho esse registro, oficial ou não, mas se eu tenho esse registro formal, eu consigo pegar esse registro e analisar o histórico depois no escritório, às 10 da noite, e ver, cara, isso aqui está pedindo muito, não sei o quê, vou aumentar isso aqui. Alguém está analisando isso. Então são duas coisas, o alguém que analisa e existir o registro. A análise você pode fazer viajando. Então, pega um navio, vai lá para o alto mar e leva o relatório contigo, e aí você, em vez de ler uma novela, você fica analisando o teu histórico de vendas para ver onde estão as oportunidades. Mas para isso precisa ter o registro. Precisa ter o processo de entrada e saída funcionando, bem definido. Não, isso tem, operando. Isso eu tenho. Isso eu tenho. E o que entra registrado, e o que sai registrado, com a nota fiscal de venda. Porque na maioria das empresas de material de construção não é isso que acontece. Pois é, não. Acontece isso, só que a pessoa não interpreta o que está vendendo. Não interpreta a venda. Entendeu? E eu interpreto. Mas ao invés, assim, como eu comecei um negócio, assim, do nada, e sem plano de negócio, sem nada, eu sou muito intuitivo também. Ok. Eu sou muito visual. Então, mas depende de você. Pois é. Não. Mas enquanto depender de você, não consegue se independizar. Não. Depende da minha capacidade de transmitir o que eu quero que seja feito ali. Ok. Entendeu? Então, eu tenho hoje um gerente lá em São Conrado que diz o seguinte, Cláudio, eu continuo não sabendo nada de material de construção. Nada. Se você chegar aqui, me dá um joelho de 3/4 para não sei o quê. Eu vou chegar, tá apelando, né? Vai ali no balcão, fala com os universitários ali. Ok. Né? É assim, eu entendo um pouquinho de tinta, então, né? Eu filtrei, alguma coisa... Eu filtrei, então não entendo nada. Então, é assim, e esse cara, o meu gerente, ele conhece muito de material de construção. E ele falou para mim, eu nunca aprendi tanto numa loja de material quanto eu aprendo com você. E ele não aprendeu nada de material de construção, de saber o que é isso, o que é aquilo. Não, ele aprendeu de gestão, cara, sabe? Então, é assim... pelo fato de... É claro que eu vejo, eu vejo as notas fiscais ali, que eu estou comprando, o que eu estou comprando, a quantidade que eu estou comprando. E assim, o volume que eu quero que compre, que eu não quero. Eu é que vou traçando aquilo tudo e estou ensinando o cara também a fazer isso, porque ele vai ficar boa parte do tempo lá sozinho. Então tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse cara amanhã decide ir para o Canadá, quando ele conhecer uma canadense e vai morar no Canadá, quanto tempo leva para formar outro? Vai levar pouco tempo, porque eu já sei. Eu já estou com tudo mapeado ali. Ok. Vai levar muito menos tempo do que eu levei. Ok. Muito menos tempo. Tá, a segunda, aí eu te jogo uma provocação, tá? Eu fico com muita pena de, principalmente profissionais liberais, médicos, advogados, que o cara leva uns 10 anos para se formar, leva outros 10 anos para adquirir uma expertise, para virar, né, expert em alguma coisa, e depois fica a vida inteira naquele mesmo estágio. Então o cara, você vê a curva de crescimento dele, né? Vai do zero, fez faculdade, aprendeu, aí mais 10 anos para aprender, e chega aqui, quando o cara já tem um volume de clientes, é um médico, o teu oftalmologista, entendeu? O cara vai lá, recebe aqueles pacientes, e aquilo fica a vida inteira, até o cara morrer, vai ficar naquilo ali. Eu fico com pena, porque esse conhecimento que ele tem, que agora está limitado aos 10 dedos que ele tem, aos 2 braços que ele tem, se ele conseguisse fazer o que você está fazendo com o teu gerente, ele poderia ter 3 consultórios, 7 consultórios, 24 consultórios, virar uma clínica e ele ensinando o que ele sabe para sair daquele patamar. Então, trazendo isso para a tua realidade, não está na hora já de abrir mais lojas com essa tua expertise e botando gerentes como esse teu para fazerem o que você já sabe fazer, para não ficar na linha estável? O que impede? Essa reformulação da loja do Recreio, porque com a saída de um dos sócios, eu vou lá para a loja do Recreio, tá. E eu falei para o Ricardo, né, que é quem cuida da loja. Ricardo é o gerente. Um dos sócios. Tá. Né, que é o que cuida da loja do Recreio, né, e das 2 filiais. E eu falei para ele, Ricardo, a gente tem que criar lá no Recreio o que eu criei aqui em São Conrado. Um ambiente de prazer. Porque eu tenho prazer de ir para minha loja. Eu acordo segunda-feira. Tem muita gente que acorda segunda-feira. Meu Deus do céu. Não, ainda bem que é segunda-feira.
que eu vou para a loja, tenho 2 cachorros. Pô, eu tenho 2 cachorros trabalhando atrás do balcão. Okay. São os ícones de São Conrado. Cadê o Toró? Todo mundo chega lá, cadê o Toró? Pô, o Toró está ali, deitadinho ali. São 10 anos que o Toró trabalha atrás do balcão. Fica ali direto. E agora ele tem uma assistente, né, que é a Dalila. Então, é assim, eu criei um ambiente de prazer. E eu sou muito bom para contornar crises assim, interpessoais, entendeu? Eu tenho essa sei lá... Quanta gente tem trabalhando lá? São 10 pessoas. Tá bom. Né? 10 comigo, são 9 funcionários. Tá. E assim, conflito, eu administro bem conflito interpessoal. Né? Então, quer dizer, hoje eu consegui, 10 anos depois, formar uma equipe bacana. Uma baixa ou outra de vez em quando, mas, pô, é assim, se os caras chegarem lá... também já peguei gente subtraindo e pô, mandei embora, mas, pô, quer dizer, eu fui o primeiro a pegar gente subtraindo. Será por quê? Ninguém nunca tinha pego isso. Ou os outros, ou eu dei sorte de ter... Não tem controle mesmo. Não, pois é. Ou eu né? dei sorte, assim, dei azar de pegar gente que não fosse tão honesta, e os caras deram sorte, né? Ou, assim, eu presto mais atenção, não sei. Então, não sei. Isso é uma coisa que eu não... E mais de uma vez, tá? Mais de uma vez, foram 3 que eu peguei, né? Então, mas, pô, você ser roubado, cara, é assim, supermercado, o cara tem... Você já conta aquilo ali. Isso. Né? Você já conta aquela perda que você já computa aquela perda ali que você vai ter ao longo dos meses. Até o limite do custo do controle. Exatamente. Às vezes custa mais caro controlado que o roubo em si. Exatamente. Então, mas eu fico muito atento a tudo. E eu falei para o Ricardo, a gente tem que construir aqui no Recreio um ambiente assim. É completamente diferente. Né? E eu vou te dizer... Agora, você me perguntou quanto tempo leva, eu vou te responder isso daqui a pouco. Talvez numa próxima visita aqui, quanto tempo vai levar o de Recreio para eu poder... Tá, e o que você vai fazer então no Recreio? Vamos lá. O que você considera que seriam qual é o passo a passo para se construir, usando tuas palavras, um ambiente prazeroso numa loja do mesmo ramo em outro local? É assim... eu gosto muito de analogia, então eu faço uma analogia muito com futebol, porque eu gosto muito de futebol também. Então, lá no Recreio é assim, tem o presidente do clube. Você só torce pro clube errado, mas... Não, então, tirando isso, tá tudo certo. Então, tem o presidente do clube, que está lá. O presidente do clube não pode descer para limpar coisa suja na prateleira e botar, ou então abrir lá o depósito para repor, porque ele pediu para o jogador... O presidente do clube não tem que chegar a bater o pênalti porque ele pediu para o cara bater o pênalti certo, ele não pode descer para o campo para bater o pênalti. Okay. Então tem o presidente, que é o Ricardo. E assim, eu seria ali o diretor de futebol. E o diretor de futebol, abaixo de si tem o técnico, que é o gerente. E esse gerente vai fazer o time jogar. Agora, quem vai fazer... ali, a direção... de como é que o time tem que jogar, quem vai dizer é o diretor de futebol, que sou eu. Porque assim, eu que vou contratar, eu que vou demitir, porque a equipe já está montada, eu vou conhecer um por um, vou comunicar, né, individualmente as pessoas lá, os funcionários, o que eu quero, como é que eu sou. E assim, o que eu digo? Eu digo assim, todo mundo tem que correr. Ninguém vai ficar esperando bola. Vai ter que todo mundo correr para o time. Você não acha que tinha que envolver o gerente nesse recrutamento? Não tem um gerente. Então, quer dizer, primeiro eu vou dizer para o gerente assim, você é o cara. Lá na minha loja de São Conrado, um dia eu tive que dar um tapa na mesa para dizer aqui, se vocês querem derrubar técnico aqui, o técnico é o gerente, né? Falei para o jogador, vocês querem derrubar técnico aqui, vocês vão lá no Flamengo. Porque lá derruba técnico, o jogador derruba técnico. Aqui não. Aqui quem derruba técnico sou eu. Aqui, aliás, eu derrubo qualquer um de vocês. Né? O técnico, jogador, eu derrubo. Agora, aqui, jogador não derruba técnico. Então, lá no Recreio... Por que isso? Por que não? Porque, porque eu prego exatamente o contrário. Eu acho que o gerente ele tem que ser querido. Eu vejo o gestor como o bom gestor, para mim, é um líder. É um cara que é admirado e querido pelos seus
liderados, né, digamos assim. E aí, quando tem uma inconsistência, aí... Mas eu acho que um grupo de liderados deve ter, na minha concepção, deve ter o poder, sim, de acabar com ele. Tanto que nós, na minha empresa, nós fazemos avaliações 360. Não. O gerente... E agora, recentemente, eu contratei uma gerente de marketing, por exemplo. Ela foi avaliada pelos subalternos. Uhum. Os caras queriam trabalhar com ela. Eles tiveram que dar o sinal verde ali, né? A gente ouviu ela. Por que você acha que não? Assim... Queria entender o teu ponto de vista. É assim, eu peso, porque eu estou ali, estou vendo, eu me ausento, uma viagem e volto, aquilo ali está uma ebulição. Por quê? Então eu vou no foco eu tento entender e ver qual é o foco do problema. Eu vejo o foco do problema, então aí eu vou mexer ali, né? Então teve um cara que é meu amigo. A gente acabou ficando amigo, mas trabalha ali. Eu falei, meu irmão, não dá. Não dá. E vai, sabe? Porque tem pessoas que tornam o ambiente efervescente, sabe? Assim, o troço fica... E não, aí depois, o cara voltou, né? Porque mudou de postura e tal, mudou o comportamento. Então, quando você me fala de construir um ambiente prazeroso, você me fala de construir uma equipe coesa, né? Uma equipe coesa, harmônica, né? Harmônica, não é fácil. Não. A gente lá na Zajon, a gente tem um mantra, né? Boa gente boa. O cara tem que ser boa gente no sentido de camarada. Aí tem que ser bacana. Gente boa no sentido de tecnicamente competente. Tem que ser as duas coisas. Não adianta ser um expert no negócio, mas... esse cara que hoje voltou e está enquadrado, ele é um cara sensacional, conhece de tudo. Tecnicamente. Mas é um cara complicado. Tem que ser gente então, quer também. Dizer, eu tive que ir trabalhando o cara durante muito tempo. Chegou um dia que, aquilo lá estava um barril de pólvora pronto para explodir. Eu falei para ele, vem cá, cara, daqui a pouco estamos só nós dois aqui nessa loja. Não vai sobrar ninguém, só eu e você, cara. E não dá para eu trabalhar só com você. E aí, você investe numa capacitação dele? Como é que funciona? Assim, O que você vai fazer no recreio para mudar esse... no recreio eu converso, cara. Eu converso, é muita conversa, Cláudio, muita conversa, sabe? Tento fazer com que as pessoas entendam como é importante, porque eu gosto de dar bônus para as pessoas, sabe? Quer dizer, com resultado bom, eu dou bônus para as pessoas. Então, quer dizer, como é que o bônus vai sair? Só se o time jogar bem, mas não é um jogar bem e o outro ficar esperando. Não tem como ter bom resultado assim. Então, e as pessoas acabam vendo que quanto mais colaborativas elas forem umas com as outras, vai ser bom para todo mundo. Acabam vendo? Não... Acabam. No final das contas, acabam, cara. No final das contas, acabam. Né? Então, assim, tomou tempo, não é um troço... Hoje está bom o ambiente, mas pode ser que num determinado mês a coisa... mude um pouquinho ali, porque ficou, sabe? Porque, assim, são pessoas simples, sem muita instrução. Então, tem isso, né? Você não está lidando com gerentes formados. Não, e com necessidades básicas, né? Exatamente. Você fala em bônus. Uma vez eu tinha um programa de... era Clube do Sucesso, que a gente chamava. Que era uma maneira, assim... Na minha empresa, eu tenho gente de muito alto nível, né? Não falando de programadores, jornalistas de sistemas, é gente que tá acima na pirâmide. Então, é muito fácil criar bônus e criar movimentos de bom lazer, etc. Então, as pessoas estão preocupadas com prestígio, a gente tem um monte de coisa. E nós decidimos levar isso para qualquer empresa. Aí pegamos uma confeitaria, era uma fábrica de produtos alimentícios, né? Onde, cara, as pessoas são semi-analfabetas lá, assim, tudo mundo muito básico, assim, a galera ganhando salário mínimo ou menos. Então, assim, as necessidades ali era dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ninguém queria saber de prestígio, ninguém queria saber de moedas de troca, por exemplo, a gente dava como bônus a prioridade para escolher as férias. É um negócio assim, a gente dava poder matar um feriado. Os caras faltavam com atestado, entendeu? E estava tudo certo. Então a gente teve muita dificuldade para implementar isso lá, porque o único incentivo que eles queriam valorizar era dinheiro. E quando o único foco é dinheiro, fica difícil você montar uma equipe coesa e harmoniosa, porque cada um querendo ver o seu.
Aí a gente começou a procurar, falando, então vamos trabalhar com bônus por equipe. Quer dizer, se atingir determinada meta, todo mundo vai receber. Aí falar assim, bom, então agora a gente quer dividir por meritocracia. Vai ganhar mais, todo mundo vai ganhar, mas vai ganhar mais quem trabalhou mais para chegar naquilo, né? E eles não sabiam como dividir. A gente falava assim, não, vocês dividem, então divide todo mundo igual. Não, não é todo mundo igual. Se o outro trabalhou mais e esse trabalhou menos, tudo bem que esse menos compôs para o atingimento do time. Então, o bônus vai para todo mundo, mas esse que ganhou mais vai receber mais. Por isso que eu estava falando contigo do início, né, esse negócio de prolabore e tal, quer dizer, tem uma questão de justiça aqui, de quem trabalha mais ganhar mais, na minha concepção. Não é a única concepção, eu já bati boca com uma amiga minha que é meio socialista. Olha, eu vou contar para você uma coisa interessante. Tá. Eu trabalhava no hotel e aí teve uma debandada dos garçons. Por quê? Porque o hotel instituiu assim, a taxa de serviço. Ok. E a taxa de serviço, 5% eu acho que era, os caras pararam de dar gorjeta, porque já tinha na taxa de serviço. Uhum. Debandou. Por quê? A taxa de serviço, isso no curso de pós-graduação, o nego bateu palma lá para mim, eu nunca tinha recebido uma salva de palmas, eu até extraí, nem curti o momento. Mas é assim, os caras debandaram. Por quê? Você nivelou por baixo. Nivelou por baixo. Nivelou por baixo. O bom garçom, aquele que sabe? Vai lá, pergunta, sabe? Lembra das coisas, traz, entrega direitinho pro cara que pediu. E tá ali a atenção na sua mesa, sua taça de vinho. Mesma coisa do outro que não tá nem aí. Então nivelou por baixo, os caras foram embora. É isso. Lá na minha loja agora, recente isso tem. Sempre no final do ano, né? Que tem aquela negócio de caixinha, não sei o quê, os caras vão dividir. Eu tenho lá no estacionamento um cara que eu botei, ele é um gigantão, um cara, praça, conhece todo mundo em São Conrado, então ele organizou meu estacionamento, que era um calcanhar de Aquiles que eu tinha, e ele também, pega os canos, os sacos de cimento para botar no carro das pessoas. Cara, olha, depois que ele entrou ali, o movimento da minha loja deu uma melhorada boa, sabe? Por ele, porque é um cara simpático e tal, organiza o troço ali, o estacionamento. A acessibilidade ficou melhor. E aí os caras foram fazer a distribuição ali do bônus, não nesse Natal, no outro. Aí eu falei, aqui, pessoal, vocês não vão dar pro cara, não? Não, ele vai ficar com não sei quantos por cento só. Eu falei, peraí, mas por que ele vai ficar só com não sei quantos por cento? Vocês se deram conta de que a venda melhorou pra cacete depois que ele entrou ali, que ele vai lá buscar o saco de cimento e poupa vocês desse trabalho de ir lá botar cimento nas costas, não sei. Enquanto ele está lá buscando cimento, vocês estão atendendo outra pessoa aqui e tal. Bom, conclusão, os caras se deram conta de que a ajuda dele, ele não está no balcão em nenhum momento, mas é uma ajuda inestimável. Entendeu? E assim, você, mesmo as pessoas sendo simples, você consegue mostrar, né, a realidade dos fatos. E elas aceitam. E eu sou muito justo, cara, sabe? Eu gosto de tratar todo mundo com muita justiça, né? Agora, eu deixo muito claro, né? Eles ganharam agora, nesse Natal agora, eles ganharam, um dos meus fornecedores deu lá, ao invés de botar o dinheiro, tirar do bolso o dinheiro e botar na caixinha, deu uma máquina para eles rifarem. Tá. Eu fui à loucura. Teve um dia que eu fui à loucura, dei porrada na mesa. Os caras estavam mais preocupados em vender a rifa do que atender o cliente com a venda da loja. Né? Falei, aí eu fui à loucura. Né? E eu liguei para o cara na frente de todos. Falei, Natal do ano que vem, você vem com dinheiro aqui ou você não aparece nem na porta. Porque se você botar uma máquina aqui, eu vou jogar lá no meio da rua. Né? É assim, porque... Mas não, eles sabem depois que, seu Mário tá nervoso. Não, mas ele sabe que aquilo ali vai passar. E se o outro for lá no ano que vem, eu falei, aí eu vou deixar rifar, mas eu vou falar, mas espera aí. Vocês sabem que tem uma regra de rifa aqui. A regra não está, sabe, não está no papel comunicando como é que aquela rifa terá que ser vendida para não conflitar com os interesses da loja. Não, é uma comunicação absolutamente informal, porque meu público é outro, é diferente do seu. Então, se eu der uma porrada em cima da mesa, der um grito ali, e os caras vão entender. Não preciso de uma comunicação formal. Tá bom. Então, assim, Mário, o que você falaria para o Mário de 20 anos atrás para facilitar a vida dele? Olha, cara, é assim, eu diria que
a dificuldade é o melhor professor, sabe? A dificuldade, os percalços... Você vai falar para ele, porra, não, é para não fugir da dificuldade. Não fugir da dificuldade. Porque as pessoas, às vezes, né? Vou aumentar aqui o caminho para não passar por isso aqui. Não, passa. Muito bom. Passa porque, cara, você vai aprender muito. É assim, o maior... Quando eu olho para o momento mais difícil da minha vida, de mais sofrimento da minha vida, mas foi o melhor momento. Foi o que eu mais aprendi, o que eu mais cresci, sabe, como pessoa. E agora o aprendizado que eu tive como pessoa, agora eu posso usar, né, lá com os meus funcionários. E o desafio agora no Recreio vai ser muito grande, porque é uma mentalidade diferente, completamente diferente. Quanto tempo você vai levar para montar Recreio, você acha? 3 meses, 6 meses? Um ano? Não, um ano e pouco. Ano que vem eu não sou muito ambicioso assim em tempo, não, que eu gosto de fazer as coisas bem devagar. Muito né, bom. Para elas terem um pilar resistente para daqui. Quando começar a funcionar da maneira que eu quero, aí o Ricardo vai poder viajar para onde ele quiser, que hoje ele não vai para canto nenhum, porque fica ali. E de repente você já abre uma terceira loja. O plano é esse. Por que não? Vamos ver. Conversei com o Mário Henriques, da Pra Obra. Se você gostou, dá um like. Se você acha que outras pessoas podem se beneficiar, compartilha. E lembra que toda sexta-feira tem um episódio novo desta conversa empresarial. Até lá!